Salve, salve, galera, um bom dia para vocês. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Manhã maravilhosa, manhã fantástica, mais uma aula nossa aqui no nosso Escola em Casa, né? Pois bem, pessoal, já nós vamos estar entrando com a nossa aula de espanhol. A professora Gabriela já está aqui do meu lado, tá tudo tranquilo. Eu já estou com o meu caderninho ali, estou super empolgado, quero aprender bastante o espanhol, uma língua muito bonita, uma língua bem interessante. Bem, mas vamos para os nossos avisos práticos dessa manhã maravilhosa? Vamos lá, né, professor? Vamos sim. Bem, como vocês sabem, toda terça e quinta nós estamos aqui ao vivaço com vocês. É isso mesmo, começamos sempre às 9 da manhã e vamos tocando até às 12 horas com vocês. A programação de hoje já está disponível aonde? Já está disponível lá no nosso Twitter, Escola em Casa DF. Entrou lá? Eu tô com o meu aqui, ó. Eu tô de olho, eu tô monitorando vocês aqui. Você vai me mandando, eu vou passando, a gente vai observando. Quer deixar algum detalhe, algum comentário? Faça. Acompanha também o @ TV Justiça. Isso, o Twitter também na TV Justiça. Então você tem duas missões. Você tem o Twitter do Escola em Casa DF, olha lá, @ Escola em Casa DF. Entra também no @ TV Justiça para você estar acompanhando a gente. Porém, avisa aquele teu amigo, avisa aquele teu colega que a gente está começando agora. Pô, dá algum problema, não consegui ver, fica tranquilo, relaxa. Por quê? Segunda a sexta-feira nós temos a reprise desse nosso programa pela TV União. A TV União, canal número 11, 11.1 aí, dependendo da operadora, canal aberto, né? Então você tem a reprise dele. Pela manhã nós estamos aqui na TV Justiça e na TV Gênesis. TV Gênesis também, dependendo do canal 24 aí. Agora, se aquele seu amigo acabou de te avisar, não estou conseguindo ver, não está sintonizando nada, fala com ele para ficar calmo e dá a dica para ele lá no YouTube. Vai lá para o YouTube. O YouTube você vai entrar onde? TV Justiça. Exatamente. Lá no YouTube da TV Justiça, agora tá ao vivo também. E se perdeu tudo, não teve como, acontecer um imprevisto, a gente está levando as nossas aulas para o YouTube também do Escola em Casa DF. Mas essas são gravadas, tá? Fica tranquilo, essas são gravadas, aí não dá para passar ao vivo tudo, tá? Mas estamos sempre aqui com vocês, isso que é importante. Terça e quinta, qualquer dúvida, qualquer observação, ficou com dúvida em alguma questão aqui que eu falei, algum aviso? Calma, eu vou estar aparecendo aqui de novo com vocês ao longo da nossa programação. Porém, agora você pode entrar em contato, @ Escola em Casa DF, lá pelo Twitter. Manda, que eu vou estar comparecendo com vocês, vou estar interagindo com vocês. E tem muito mais aviso, não sai daí não, hoje tem novidade, fica tranquilo, tá? Professora Gabriela, excelente aula para a senhora, vai dar tudo certo, tranquilo, porque os alunos estão ansiosos e eu também estou ansioso para aprender espanhol. Estou com o meu caderninho. Ó, e vou dar um aviso, talvez hoje eu mostre meu caderninho para vocês em casa, hein? Fica aí, fica até meio-dia, quem sabe eu mostro. Professora, boa aula para a senhora. Obrigada. Bom dia, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriela, sou professora de espanhol no SED 4 de Sobradinho. Então, se você é do SED 4 de Sobradinho, quero receber umas alegrias agora, porque hoje vai ser pancada. Eu sei a aula que vocês tiveram de espanhol já, com a professora Thalita, e a gente vai levar ela em consideração. Mas, presta atenção aqui um pouquinho. Esse assunto é de primeiro ano, mas se você tem alguém, um irmão, alguém na sua casa do segundo ano ou do terceiro ano, acorda e pede para vir agora, porque isso aqui é a base dos outros anos. Então, se por acaso você já avançou nesse conteúdo e está em algum conteúdinho mais para frente que você não consegue entender, possivelmente a causa esteja nessa aula de hoje. Vamos ver como é que ela vai ser aqui. Pode passar, por favor. Olhem só, eu trouxe para a gente 4 pilares essenciais para a gente fazer a prova do Enem ou do PAS. Quem é freguês do SED 4 e muitas das outras escolas sabe que a gente não estuda para fazer prova. A prova vai ser uma consequência, a gente vai arrasar, porque a língua é um instrumento vivo e como um instrumento vivo a gente está aqui para alimentá-lo e aí ela morre. Consequentemente, a prova vai ser um arraso, mas presta atenção que vai muito além, hein? Olha só. Para essa prova ser muito boa, a gente vai ver a diferença do ele e do lo, que eu não vou falar o que eles significam agora para não dar spoiler e você ficar até o final da aula. A gente vai ver o que são os heterossemânticos. Ops, eu já vi o que são os heterossemânticos na aula de espanhol aqui no canal com a professora Thalita. Se você não viu, corre para o YouTube, você tem que ter esse material, certo? Vamos falar um pouquinho sobre conjugação de verbos muito rapidinho, tá? Muito rapidinho. Mas mesmo que seja rápido, se você já está com o seu livro em casa, tem o seu livro. Se você está com o seu caderninho aí, ele está completo sobre conjugação de verbo. Então, só abre esse caderno.
E, por último, a aproximação à língua, que não parece nada, mas talvez seja o tópico mais importante da nossa aula hoje. Espero que vocês estejam animados, porque é bastante coisa. Vamos lá, então? Pode passar, por favor. Pessoal, vamos começar com os pronomes pessoais. Agora, você segura na mão aqui da sua professora de português, que para a gente falar sobre pronomes pessoais, tem que lembrar dos conceitos da língua portuguesa. A gente sabe que na escola, quando eu consigo ver o rostinho de vocês, a gente fala tudo em espanhol. Mas como eu não sei se vocês vão me entender ou não, vamos tentar usar mais português aqui hoje e uns espanhóis só para fazer uma graça. Vamos aqui. Olha só. Primeiro, o que é um pronome pessoal? Vai ser uma palavra que eu uso para me referir a alguém. Esse alguém pode ser inclusive eu. A gente consegue pensar quais são esses pronomes pessoais em português? Se não conseguir, eu trouxe uma colinha. Consegue ver aqui no quadro? Olha só. Os pronomes pessoais em português são: acompanha comigo, não dorme. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Não é nenhuma novidade para ninguém, certo? Agora vão entender quais são esses pronomes pessoais em português. Ah, professora, mas isso é muito fácil, eu já vi isso 1000 vezes. Já viu isso 1000 vezes, mas isso é tão importante que eu trouxe de novo. Olha só, a pessoa que vai substituir o eu que a gente usa no português é a pessoa yo. Conseguem ver aqui o yo? Eu posso encontrar como yo, eu posso encontrar como sho, o importante é que eu consiga ler. Tudo bem? Essa é a primeira pessoa do singular. Eu, Gabriela, sou yo. Tu. Ah, é igual no português? Não é igual. Vem aqui comigo que talvez essa seja a maior lição da nossa aula hoje. Esse tu, qual a diferença dele para o português? Ele não tem um acento? Esse é um dos acentos mais importantes da língua espanhola. Então, coloca um coração aí no seu caderno, coloca umas setinhas para esse acento super importante que a gente está vendo aqui, tá? Ele, ella, ela e usted. O que é esse usted? É uma pessoa que a gente não tem no português. Vamos ver o que ele é já já. Eu te deixo com um spoiler que a gente pode usar como você, eventualmente, como senhor ou a senhora, eventualmente. Mas calma, calma, que esse é um assunto muito importante. Nosotros ou nosotras, nós. Qual a diferença aqui? Tem gênero. Eu posso usar nós se forem meninos ou meninas, mas nosotros é só para meninos. Nosotras para meninas. Olha o gênero. Vós, vosotros, vosotras. Olha o gênero aqui de novo. Muito importante usar o gênero correto, tá? Eles, ellos, elas, ellas. E olha os teles aparecendo aí de novo. A grande questão da gente saber os pronomes pessoais não é só conseguir referir-se a nós mesmos ou a uma outra pessoa. Presta atenção, num contexto que eu vou fazer uma prova, existe uma grande chance desse pronome pessoal aqui ser o sujeito da sua frase, ser o sujeito da oração, ou ser quem vai receber a ação do verbinho que está lá na sua prova. Percebe a importância dele? Então, por mais que seja um conteúdinho que pareça fácil, que a gente já viu 1000 vezes na escola, ele é tão importante para a sua prova que a gente vai ver de novo. Só que a gente vai ver com calma, a gente vai entender os ondes, comos e porquês. Pode passar, por favor. Vamos lá. Uma coisa que tem que ficar na ponta da língua sobre os pronomes pessoais é quem está falando para quem. Se eu estou inserida nesse conjunto de pessoas ou não. Vamos aqui comigo. Quando eu falo yo, só eu estou aqui na tela, não é? Então eu posso falar yo. Não tem ninguém aqui comigo, ninguém inserido aqui, além de vocês aí em casa, né? Mas fica aí que eu vou usar vocês de exemplo já já. No momento só yo. Agora, se eu estou falando diretamente contigo aí do lado da tela, não estou falando com quem está do seu lado, diretamente contigo, eu uso a pessoa tu. É um papo aqui entre duas pessoas. Tudo bem? Ninguém pode se meter. Ele ou ele, vamos supor que tem alguém sentadinho aí do seu lado no sofá. Não está na cama não, né? Que não é para não dormir. Do sofá. Essa pessoa que está do seu lado do sofá, eu não estou falando com ela. Eu não estou falando com ele, eu estou falando contigo. Mas eu quero falar sobre ele. Então, eu uso ele ou ele. Ai, professora, mas isso é muito fácil. Então, não erra na prova, criatura. Vamos lá, que isso aqui é importante. Agora, eu quero incluir no meu discurso essa pessoinha que está aí do seu lado. No momento inicial, era só eu. Depois, a gente passou para um referente que era só tu.
quis falar sobre essa pessoa, ele. Agora todos vamos nos unir. E aí agora a gente virou o quê? Nosotros ou nosotras. Tudo bem? Percebeu aqui que eu estava sozinho, você estava sozinho, ele ou ela estava sozinho. Nesse momento nós nos juntamos e viramos nosotros. Eu preciso saber quem está incluído no discurso para a hora que o pronome chamar um verbo. Eu preciso saber isso. Vosotros, vosotras, vosotros, vosotras. Olha só, esse aqui é o mais importante de referencial. Agora eu quero falar sobre você e o coleguinha que está ao seu lado, mas nesse momento eu não posso me incluir junto. Em nós, em nosotros, eu me incluo, nós viramos um coletivo. Em vosotros e vosotras, eu não me incluo. Então eu estou daqui, eu estou vendo todo mundo e eu me refiro a esse todo mundo como vós. Vamos lembrar da sala de aula? Eu estou aqui na frente, está todo mundo sentadinho. Quando eu vou me referir a todos vocês alunos, eu falo como vós, porque eu consigo ver quem eu estou falando. Pegaram essa ideia? Por último, ellos e ellas. Ellos e ellas, eu não falo diretamente. Eu falo diretamente para vosotros. Ellos e ellas não. Então, ó, a gente está aqui na nossa sala de espanhol, imagina aí, tá com saudade da escola? A gente está aqui na nossa aula de espanhol e aí a turma do lado tá saindo e ninguém entende por quê. E eu falo, calma gente, ellos van al patio, eles vão para o pátio. A gente não se inclui, eu não me incluo, com quem eu estou falando também não se inclui, a gente fala de uma terceira pessoa que não está dentro do nosso discurso. Entenderam? A chave principal do pronome é saber onde está o falante na hora de usá-lo. Se ele está dentro, se ele se inclui, se ele não se inclui. Tudo bem? Espero que vocês estejam acompanhando e anotando, que isso aqui vai ser importante lá na frente. Pode passar, por favor? Usted e ustedes. Agora chegou a hora da gente desvendar o que significa isso. Olha só, vamos primeiro pensar quem é o plural de quem. Lembra que os pronomes são divididos em primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Lembra disso? Importante isso daí. Eu tenho aqui o tu, que é com quem eu estou falando diretamente, que é contigo aí do outro lado da tela. Essa pessoa tu é a segunda pessoa do singular. Se essa pessoa virar duas ou três, eu não posso mais falar como singular. Verdade ou mentira? Verdade, né? Então, eu tenho que passar para as pessoas do plural também. Quem equivale aí à segunda pessoa do plural? Procurei no seu caderno que eu sei que você escreveu tudo que eu estou passando aqui. Ah, professora, é o vosotros. Ah, você acertou. Recebe uma alegria aí do outro lado da tela. O vosotros eu vou usar para falar com duas ou mais pessoas diretamente, cara a cara, frente a frente. Elas estão me escutando diretamente. O usted vai seguir essa mesma ideia. A segunda pessoa do singular, que é o tu, vai virar um usted. E a segunda pessoa do plural vai virar um usted a título de entendimento. Para a gente conjugar verbo, a gente viu que ela está lá junto do ele. Mas de entendimento, com quem eu estou falando, é uma segunda pessoa. Então, por que usar um e por que usar outro? Se eu já tenho o tu, por que existe o usted? Se eu já tenho vosotros, por que existe o ustedes? Excelente pergunta, já ia mesmo te falar isso. Olha só, pode passar, por favor. Presta atenção, com muito cuidado aqui na tia, segura aqui minha mão, porque isso daqui a gente acha um pouquinho errado às vezes na internet, não é toda fonte que vai ser muito confiável para esse tipo de coisa. Usted e ustedes aparece na literatura, na gramática, como um variante formal da língua. O que seria essa ideia de variante formal? Não é nada, nenhum bicho de sete cabeças. A ideia do variante formal é que eu usaria em contextos com pessoas que eu não tenho muita intimidade, com pessoas que eu não conheço muito bem. Então, por exemplo, eu estou falando aqui com o chefe do meu chefe. Né, uma pessoa bem distante. Em vez de chamar de tu, que eu não trabalho ali todo dia, ele não me deu a intimidade, eu chamaria de usted. Então, eu falaria assim, em vez de falar tu queres água, eu diria usted quiere água. Mais ou menos uma ideia de o senhor quer água. Entenderam? O senhor ou a senhora, não vai ter gênero aqui, tá? Mas eu te chamo a prestar muita atenção numa coisa. Existem lugares
onde a gente vai encontrar o usted como um você, como uma forma bem informal, bem tranquilinha de falar com outra pessoa. Por exemplo, na Colômbia, a gente tem cidades que usam o usted como você. Então, qual é o mais importante? A gente saber que o usted eu uso para falar diretamente com a pessoa, e se por acaso você achar isso muito importante para fazer uma prova, a prova tem que te dar qual que é a variante do local, se para eles é formal ou se para eles é informal. Mas sabendo que a gente não vai usar o espanhol só para fazer prova, o mais interessante é que você escute os falantes da língua do lugar onde você estiver, para entender se para eles isso daqui vai ser para pessoas mais velhas, se vai ser para pessoas em ambientes de trabalho, ou se você usa com seus amigos na rua. Entenderam? O importante do usted é saber onde a gente está falando e com quem a gente está falando. Para título de prova, segura aqui na minha mãozinha e lembra, usted eu uso para falar com uma pessoa diretamente, a ideia do tu, mas para verbo eu uso uma terceira pessoa. Professora, não vou lembrar isso. Claro que vai. Pense em você. Quando eu falo, você come chocolate, eu não usei o come como terceira pessoa, não conjuguei esse verbo em terceira pessoa, a gente faz a mesma coisa no português. Só que como aqui aparece os T, a gente acha que é um bicho e não lembra. Tem que lembrar. Tudo bem? Pensa no você a título de conjugação de verbo. A pessoa você, eu falo diretamente com ela, mas quando eu vou conjugar, quando eu vou formular a minha frase, eu conjugo como uma terceira pessoa. Viu como ficou fácil? Viu como não é nenhum bicho? Pode passar, por favor. Vamos praticar agora então, tá? Para praticar aqui, a gente tem que lembrar de todos os pronomes. Vamos parar agora, abrir o caderno, eu vou falar e você vai ler junto comigo, tudo bem? Mas eu preciso que vocês falem alto para eu conseguir escutar, que a gente está um pouco longe. Vamos lá, primeira pessoa, yo. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, él, ella, usted. Agora plural. Primeira pessoa, nosotros, nosotras. Segunda pessoa, vosotros, vosotras. Terceira pessoa, ellos, ellas e ustedes. Muito bem, consegui escutar, mas tem que ser mais alto da próxima vez. Vamos lá. Aqui, amores, eu trouxe sempre questões de vestibular e tudo mais. Não são todas do Enem ou todas do PAS, porque eventualmente, em alguma outra prova, eu achei uma questão que exemplifica melhor o nosso conteúdo, tá? Inclusive, fica de olho porque esse material foi feito especificamente para essa aula, com questões específicas para vocês entenderem o conteúdo à distância. Então, no final vai ter o meu e-mail e você pode pedir esse material, que nada é meu, é tudo nosso. Tudo bem? Vamos ler juntos. Más allá de los soportes materiales en los que las letras se escriben, lo esencial está en los escritos mismos y en los ojos que sobre ellos se posan para descifrarlos. Professora, eu não entendi nada. Não tem problema, tá? Não tem problema. Olha só o que pede a questão. El pronombre ellos se refiere a. Presta atenção. Eu não entendi nada, é uma afirmação muito pesada. Aqui está escrito o pronome. A gente sabe o que é pronome? Sabemos. Quem não sabia, inclusive, ficou sabendo hoje, já está craque. Ellos é um pronome que eu conheço? É. Então, por mais que eu não entenda o que significa cada uma dessas palavrinhas aqui acima, eu não preciso saber disso, porque a questão não me pede que eu entenda cada uma das palavras. Então, a primeira dica, marca aí uma estrelinha para você não se desesperar na hora da sua prova e não se empanturrar de chocolate de nervosismo. Quando a gente se depara com um texto de língua estrangeira numa prova, ninguém espera que você faça uma tradução dele. Por isso que as provas de língua estrangeira não são sobre tradução, são sobre interpretação e uso. Então, aqui a primeira coisa que a gente faz é entender que eu não preciso decifrar cada palavra. Eu vou fazer o que a questão me pede, e ela nunca vai me pedir isso. Tudo bem? El pronombre ellos se refiere a. Eu tenho aqui, ellos, encontraram? Más allá de los soportes en lo que las letras se escriben, lo esencial está en los escritos mismo. Vamos traduzir juntos para ficar mais facinho para vocês? Para além dos suportes materiais em os que as letras são escritas, o essencial está
nos escritos mesmo, que é propriamente escrito, e nos olhos sobre eles, que sobre eles se posam para decifrá-los. Olha que poético. Começou sua manhã com uma frase poética dessa, olha que privilégio. A gente tem que saber aqui sobre o que os olhos se posam, não é? Olha aqui, ojos que sobre eles se posam. Os meus olhos vão deitar-se, vão pôr atenção sobre o quê? Sobre os leitores? Será? Tem escrito leitores na nossa questão? Não. Viu que eu não precisei nem traduzir? Traduzi só porque eu sou gente boa, não precisava nem de tradução para fazer essa questão. Tem escrito leitores? Não tem, então não tem como ser a questão certa. A prova não vai ser tão malvada assim com você. B. Materiales. Olha só, para além dos suportes materiais no quais as letras são escritas, os meus olhos estão sobre os suportes materiais. Quando eu pego aqui, ó, vou ler alguma coisa, eu presto atenção no livro ou no que está escrito no livro? Essa é a ideia, tá? Então, eu acho que não são materiais, hein? Eu acho não. Certeza. C. Ojos. Os meus olhos se posam sobre os meus olhos, mas nem se eu fosse vesga. Não tem como. Como é que esse olho vai ficar super olhando esse daqui simultaneamente? Impossível. D. Sobre os escritos, não sei. Vamos ver. Lo esencial está en los escritos mismos e em los ojos que sobre eles se posam. Os olhos não se posam sobre os escritos mesmos? Se posam. Olha aqui nossa resposta. Nem precisou de tradução. Vou bater nessa tecla para ninguém se desesperar com prova de língua estrangeira, que ela é essencial e é super bacana. Olha aqui. Vamos fazer a só para o desencargo de consciência? Vamos, gostei da sua resposta. Olha só, soportes. Onde está soportes aqui? Más allá de los soportes materiales. Mesma coisa de materiais. Eu olho para a capa do meu livro, o suporte físico dele é sobre o que está escrito nele. Eu olho para o formato do meu tablet sobre as letrinhas que estão ali. Para as letrinhas, os meus olhos não se posam sobre os suportes. Vamos conferir a resposta? Pode passar, por favor. Acertamos. Quem diria, não é mesmo? Eu diria, porque eu confio em você. Eu sei que você está anotando tudo, eu sei que você está super entendendo. Difícil? Claro que não. Pode passar, por favor. Vamos lá. Essa questãozinha aqui, muito tranquilinha, mas ela vai exemplificar quem está falando no discurso, que é a nossa maior dificuldade. A minha, a sua, de quem a gente vê. Tem problema ter essa dificuldade? Claro que não. Juan, Pedro e Ana van al colegio juntos todos os dias. Quem vai ao colégio junto todos os dias? Juan, Pedro e Ana. Não sei vocês, mas eu não sou Juan, eu não sou Pedro e eu não sou Ana. Ah, professora, mas meu nome é Pedro. Mas Pedro, não estou falando de você, estou falando de outro Pedro, de outra Ana, tá? Não vem para essa não. Vamos ver. Sustituye el sujeto por el pronombre adequado. Primeira coisa, quem é o sujeito aqui da frase? A quem se dedica a ação do verbo. Cadê o verbo? Primeira coisa. O verbo é o verbo ir. Van. Eles van. Vão. O que eu tenho que perguntar para o verbo? Quem está fazendo essa sua ação aí de ir? Verbo. E o verbo vai falar, ah, professora, Juan, Pedro e Ana. Eles que são quem van al colegio. Eu agradeço ao verbo, ah, obrigada, verbo. Então, eu tenho que substituir Juan, Pedro e Ana por um pronome. Se eu não sou Juan, Pedro e Ana, esse pronome não pode ser Joe. Concorda comigo? Então, a letra C já está errada. Juan, Pedro e Ana. Eu estou incluída? Gabriela está incluída? Essa é a Gabriela. Não estou. Então, como eu não estou incluída nesse grupo, eu não posso chamar esse grupo de nós outros. Nós. Porque na pessoa nós, eu me incluo. Lembra no slide anterior que a gente via quem está falando com quem, se eu me incluo ou não. Nós é um plural que eu estou incluído. Aqui eu estou incluída? Não estou. Mas não vou ficar triste por causa disso, né? Olha só, vosotros. Presta atenção aqui. Eu poderia chamar Juan, Pedro e Ana de vosotros se eu estivesse falando diretamente com essas três pessoas. No caso, eu não estou falando diretamente com essas três pessoas, estou falando com você, que é super especial para mim. Então, como eu não falo diretamente com essa pessoa, ela não pode ser vosotros. Tudo bem? Tem que lembrar que o vosotros é uma pessoa que eu falo olho no olho, igual a pessoa tu. Tudo bem? Então, não tem como ser.
Ustedes. Lembra que eu te falei que para ficar facinho na sua memória, a gente lembra do ustedes como um vocês? Quando a gente fala com nossos amigos e fala assim, ó, vocês vão para a escola hoje, eu não estou falando diretamente com eles, mesmo que não seja olho no olho. Pode ser aqui, ó, no WhatsApp, mas é um grupo onde todos estão incluídos. Todos vão receber essa informação. Quando eu falo Juan, Pedro e Ana, eu não consigo vê-los, eu não consigo enviar uma mensagem porque eu não sei quem eles são, então eu não posso chamá-los de ustedes, seja como uma variante formal ou não. Tudo bem? Qual é a opção que nos resta? Não escutei. Ellos. Muito bem. Juan, Pedro e Ana são ellos. São pessoas que eu não consigo falar diretamente, eu não consigo falar para eles. Eu só posso falar deles, eu só posso falar apontando no máximo. Vamos conferir nossa resposta? Quem acertou? Quem não acertou não fica triste. A hora de errar é aqui, com a professora te olhando, com todo carinho. Tudo bem? Mas quem acertou, muito bem. Será que a gente pode seguir? Tem muita coisa ainda hoje. Pode passar, por favor. Vamos lá. Agora a gente vai entrar num contexto complicado do nosso material, mas que é super importante. Qual que é? O tu com acento e o tu sem acento. Esse tu com acento, vou beber uma aguinha, você bebe aguinha na sua casa também. Esse tu com acento a gente já conhece. É um pronome pessoal. Lembra aquela pessoa que eu olho no olho e falo com ela? Sabe? Que eu quero chamar para uma coisa super especial e falo assim, ai, preciso falar com aquela pessoa para chamar para uma coisa super importante, contar um segredo. Eu penso nela, vou no ouvidinho dela, é a pessoa tu. Lembra que é um pronome pessoal? É alguém sobre quem eu me refiro? Quando eu digo assim, tu eres muy inteligente. É pura verdade, não é? Tu eres muy inteligente mesmo. Você é muito inteligente, tu és muito inteligente. É um pronome pessoal. Lembra que eu falei que esse tu com acento era muito importante? É importante. Por quê? Porque existe um tu sem acento, que significa outra coisa e aparece muito em prova. Olha só. Tu amiga es inteligente. Esse tu não tem acento. Como não tem acento, eu mudo o sentido para um pronome possessivo. No primeiro, esse tu é uma pessoa. Com tilde. Tu, quem eu estou olhando. Esse tu vai virar um pronome possessivo. Agora, lembra que eu falei que você tinha que segurar a mãozinha da professora de português ou do professor de português? O que vai ser um pronome possessivo? Ele vai ser uma palavrinha usada para exprimir posse. Coisas minhas, coisas tuas. Tu amiga es muy inteligente. Eu estou falando diretamente com a amiga? Não estou. Não tem como ser um pronome pessoal. Logo, se não tem como ser um pronome pessoal, eu já sei que vai ser uma outra coisa. Vamos lá. Tua amiga. De quem é a amiga? A amiga é tua, né? Da pessoa tu. Não é uma pessoa eu, não é a pessoa ele, é a pessoa tu. Esse pronome vai servir para isso, para exprimir posse, para falar de quem são as coisas, certo? Vamos ver se a gente pega esse conceito um pouquinho melhor. Vou fazer outra frase, tudo bem? Tu eres mi mejor amiga. Tu és minha melhor amiga. Estou falando com você do outro lado, hein? Tu eres um buen estudiante. Tu és um bom estudante. Agora embaixo. Tu bolígrafo es rojo. Tua caneta é vermelha. A gente consegue entender aqui que numa mãozinha que uma mãozinha eu tenho aqui uma pessoa e na outra tem um pronome que é possessivo? Acho que sim, né? Pelos exemplos. O que eu preciso disso tudo, professora, eu tenho que saber o que é um pronome possessivo? Não tem. Assim, é bom que saiba, mas o importante é saber o que ele faz, a função dele, tá? Então, disso tudo aqui, que a gente vai colocar um post-it bem grande, escrever, levar, guardar no coração, escrever aqui na roupa, é que o tu tem que ter acento para se tornar um pronome pessoal, para ser a pessoa que eu estou falando aqui, olhinho no olho. Tudo bem? Muito importante. Qual que é o nome que eu dou para isso daqui? A gente chama de tilde diacrítica ou
Acento diacrítico, que é um acentinho que surge quando eu tenho duas palavrinhas de grafia igual, que precisam de um acento porque elas têm significado diferente. Olha que interessante, menino. Nem eu acredito que eu sei essas coisas. Pode passar, por favor. Vamos treinar, hein? Viu como cai em prova? Rellene los espacios subrayados com um pronombre personal ou possessivo. Pronome personal ou possessivo. Olha aqui a cola. Observe a concordância. O texto abaixo é um poema, é o poema 21 do livro Rimas, de Gustavo Adolfo Becker. O que está pedindo aqui para a gente preencher os espacinhos com aqueles pronomes ali, certo? Até agora nada diferente. Que é poesia? Dices mientras clavas em mi pupila, tananã, pupila azul. Que é poesia? E, tananã, me lo perguntas, poesia eres espaço. Olha como eu acordei inspirada na poesia hoje, trazendo um pouquinho de romantismo para essa aula. Vamos juntos. O que é poesia? Você me diz enquanto cravas na minha pupila, pupila azul. Você crava nos meus olhos o teu olho azul, não é? Olho no olho. Lembra? Desde o começo da aula a gente está falando de olho no olho, essa comunicação mais íntima, mais pessoal. Qual que é o pronominho que eu vou usar aqui? Eu tenho como ver aqui nessa questão alguns indícios de qual a pessoa que eu estou usando. Se você está nesse momento aqui, ó, comigo vendo isso daqui, com certeza na escola a gente já começou a falar sobre verbo, mesmo no primeiro ano, hein, aluno do primeiro ano? Eu sei que teu caderno está completo, não vai fazer desentendido não. Eu sei que quando eu procuro verbos aqui, eles me falam sobre quem eles estão conjugados. Olha o verbo clavas. Lembra que verbo no presente do indicativo, a pessoa tu sempre termina com S? Ah, professora, eu lembrei agora. Que bom. Então, essa parte aqui, esse verso, está escrito para a pessoa tu. Se eu estou falando que a minha pupila crava na sua, na tua, eu tenho como usar su? Não tenho, tanto que eu nem citei aqui. Vuestra, não tenho. Tus é um plural? Não é um plural. Me sobram aqui duas alternativas, a D e a A. Clavas em mi pupila, tu pupila azul. Você crava na minha pupila, a tua pupila azul. Possessivo. Que é poesia? E me lo perguntas. Quem pergunta? A pessoa tu. Como que eu escrevo esse tu, pessoa, esse tu, pronome pessoal, em espanhol? Com acento. Tem alguma alternativa aqui que eu tenha esse tu com acento no segundo espaço? Achei! A letra A. Vamos tentar agora, você no seu caderno, eu aqui na minha mente, completar todos esses espaços com essas opções aqui? Vamos! Que bom que vocês animaram. Que é poesia? Dices mientras clavas em mi pupila, tu pupila azul. Que é poesia? E tu, vou fazer assim, ó, pra saber que é você, que é um pronome pessoal. E tu me lo perguntas, poesia eres tu. Difícil? Espero que vocês tenham acertado, mas se não acertou, não tem problema. Olha depois, quando a aula acabar de novo. Se não conseguiu, me manda um e-mail, tudo bem? Não tem problema errar agora. Agora a gente pode errar o quanto quiser. Mas duvido se você não conseguiu. Pode passar, por favor. Ó, confirmamos a resposta. Certinho. Lembra que eu falei aquele nome esquisitinho em espanhol? La tilde diacrítica, el acento diacrítico. Olha ele aqui trabalhando de novo. Esse ele com acento a gente conhece. É o ele. Lembra, eu posso apontar. Eu não estou falando diretamente com ele, eu aponto. Ele. Él es muy guapo. Com tilde é um pronombre personal. Agora eu tenho esse ele sem acento. El chico es muy guapo. Olha que exemplinho bom para a gente saber se eu aponto ou se eu falo com a pessoa. Ele é muito guapo. Estou aqui falando direto com você e passa alguém e fala, eita, ele é muito bonito. Ele é muito guapo. Tá vendo que eu estou vendo uma pessoa e apontando para ela? Ou estou olhando aqui ó, no meu Instagram e falo, nossa amiga, olha só, ele é muito bonito. Ele é muito guapo. Tem uma pessoinha aqui que eu estou fazendo de referente, certo? No segundo eu digo, el chico es muy guapo. Posso estar falando sobre alguém que eu já vi antes. Não consigo apontar para essa pessoa no momento.
O garoto é muito bonito. Esse o garoto é um garoto que eu já falei. Então, por exemplo, a gente está passando na rua e vimos um rapaz muito bonito. E aí, você me fala assim, olha, ele é muito bonito. Aí eu olho e falo assim, o garoto é bonito mesmo. Eu não apontei, quem apontou foi você, diretamente para ele. Entendeu aqui a diferença? Espero que sim. O que a gente vai levar de importante disso aqui? A função do acento em espanhol, hein? Muito importante. Os artigos definidos, a gente já conheceu em aula. Eu tenho certeza que quem é meu aluno já viu isso 10 vezes e quem não é meu aluno já deve ter visto pelo menos 11, porque isso aqui é muito importante. Por que eu trouxe aqui do ladinho? Porque no exemplo do tu, a gente tinha um pronome pessoal e um pronome possessivo. O ele não é um pronome possessivo, ele é um artigo e um artigo definido. Segura na mão da professora de português de novo. O que é um artigo definido? É uma palavrinha que vai me dizer o gênero e o número do substantivo. Então, eu sei se é um feminino ou masculino, um singular ou plural. Mais do que isso, para ele ser um artigo definido, eu falo sobre uma coisa específica. Quando eu falo a água, eu não quero qualquer água, eu quero aquela geladinha que eu estou pensando. Esse a tem esse poder todo. Quais são os artigos definidos? Ele, sem acento, el cumpleaños de Lena es hoy, feliz cumpleaños, Lena. La fiesta está animada, a festa está animada. Los alumnos están estudiando e las classes estão muito divertidas. Como eu sou muito sua amiga, a gente vai traduzir essas frases para a gente entender como é no português. Mas não é necessário fazer tradução. Se a gente entende o conceito, não é necessário fazer tradução. Olha só. El cumpleaños de Lena es hoy. O aniversário da Lena é hoje. O aniversário. Vou te dar uma dica aqui, hein? Qual que é a função sintática de aniversário? É verbo? É pronome? Não é, é um substantivo, né? Ele vai vir agarradinho no substantivo, quase sempre. La fiesta está animada. A festa está animada. Los alumnos estão estudando. Os alunos estão estudando. Las clases estão muito divertidas. As aulas estão muito divertidas. Não é que estão mesmo? Professor, então eu posso entender que esse el, lá, los, las equivale a o, a, os, as do português? Pode. Muito bem. Mais uma alegria para você aí do outro lado da tela. É isso mesmo que eles significam. Pode passar, por favor. Então, vamos treinar aqui os artigos definidos? Eu tenho as opções e eu tenho as frases. Eu vou ler as frases e vocês gritam aí do outro lado quais são os artigos que a gente vai usar. Pode ser? Libros estão em la biblioteca. Libros é uma palavra masculina no plural. Qual será o artigo que eu vou usar? Las? As livros? Acho que não. O livros? Melhor não, né? Qual que é então? Los. Muito bem. Flor es amarilla. Flor é amarela. O flor? Não. Os flor? Não. La flor. Coche es azul. Qual que é o artiguinho masculino singular? El coche es azul. O carro é azul. Las mujeres son fuertes. Não foi o que sobrou pra gente? Esse las equivale a as. As mulheres são fortes. Las mujeres são fuertes. Pode passar, por favor. Por último, o que a gente vai fazer é uma dinâmica aqui, porque a tela não vai ser um empecilho para a gente conversar diretamente. Vou ler essas palavras e você vai me falar quais são os pronomes, os artigos. Topam? Vamos juntos. Personas, las personas. Lápices, los lápices. Hoja, la hoja. Cuaderno, el cuaderno. Derecho, el derecho. Estudiante, el estudiante. Muito bem, pode passar, por favor. Muy bien, a practicar ejercicios de vestibular. Aqui eu vou a completar com el pronombre, el artículo. Vou substituir por el, que significa ele, ou pelo el, que significa o. Vamos juntos. Chico que conocí ayer es muy guay. Ele é muito legal. Eu falo o garoto ou ele garoto? O garoto. Então, eu não posso usar o ele
com acento. Eu já tiro aí, ó, a A e a D. Me ajudou a encontrar a calle que necessitava. Me ajudou a encontrar a rua que eu precisava. Quem me ajudou? Ou me ajudou, ou ele me ajudou. Ele me ajudou, muito bem. Então, aqui é o ele com acento. Vamos aqui comigo. O primeiro é o ele sem acento e o segundo é o ele com acento. Qual opção eu vou ter aqui? Sem acento, com acento. Eu tenho a letra B e eu tenho a letra E. Olha como vai ficando fácil. Le di mi número de teléfono. Eu passei para ele meu telefone. Espero que el dia de nuestra cita seja muito divertido. Espero que ele dia ou o dia? O dia, então é o ele sem acento. De nuestra cita, do nosso encontro, seja muito divertido. E que ele goste ou que o goste? Que ele goste muito bem, muito bem. Que a ele le guste mi companhia. Vamos conferir qual é a opção que tem essa resposta? Pode passar, por favor. Ah, não veio? Pode voltar. Vamos juntos. El chico com acento. El chico sem acento, que conocí ayer es muy guay. Vamos lá, não pode ter acento. Então, não é a letra A, não é a letra D. O segundo, ele me ajudou. Tem que ter acento. Pode ser a letra B, pode ser a letra E. Le di mi número de teléfono. Espero que el dia sem acento. Esse terceiro tem que ser sem acento também. Pode ser a letra B, pode ser a letra E. E que a ele le gusta mi companhia. Esse último tem que ter acento. Então, só resta pra gente a letra E. Conseguiu fazer aí em casa? Acho que conseguiu. Pode passar, por favor. A gente deu essa volta inteira aqui, falando de pronome, falando de artigos, falando de pronome pessoal, possessivo, para entrar nesse que é um dos conteúdos que vocês mais confundem, que cai muito em prova, e a gente vai entender que não é um bicho de 7 cabeças, mas bebe uma aguinha aí que vem coisa, tá? Vamos lá, pode passar. Esse lo, meus amores, ele vai se encaixar dentro do seu livro, ou dentro de uma gramática, ou numa página da internet, como um artigo neutro, um artículo neutro. Vem aqui comigo. A gente vai abrir mão de falar se concorda ou não com essa nomenclatura para entender a função dele. Ele não tem caráter do artigo definido ele, por isso eu não posso substituí-lo. A gente substitui muito pensando no português. Ah, e como no português é o, em espanhol deve ser lo, só que não é. E aí a gente acaba errando. O artigo definido, ele vai me falar que o substantivo é feminino, masculino, singular ou plural. O lo, ele nem trabalha junto do substantivo. Então, olha só, primeira dica para identificar qual é a função do lo. Ele não vem junto de substantivo. Se ele vier junto de substantivo, está errado. Então, se na sua prova aparecer, eu posso substituir tal por lo, não. Se tiver juntinho do substantivo para dar o gênero dele, não, tá? Vou utilizar antes de um adjetivo que vai vir com uma preposição. Olha a preposição aqui no exemplo. Lo bonito en esta vida es ser feliz. O bonito na vida é ser feliz. Bonito é substantivo? Não é. É adjetivo, mas eu sei que isso aí você sabe que você é craque em português. Antes de advérbio, la paz es lo más valioso sentimiento. A paz é o mais valioso sentimento. Cadê o advérbio? Mas. Muito bem. Diante de pronome relativo que, aqui muito tranquilo, ó, equivale a aquilo, a que e o que. Lo que me encanta en esta chica é sua inteligência. Não posso substituir por aquilo que me encanta nessa garota é a sua inteligência? Posso sim. E por último, em verbos no particípio. Lembra do particípio? A, do é, do ido? Lembrou? El universo tiene 10 veces más galáxias de lo pensado. O universo tem 10 vezes mais galáxia que o pensado. O que eu quero que você leve aqui no seu coração é que ele não vai vir para falar gênero, ele não vai vir para dar número e os casos dele não incluem substantivo. Então, revisa tudo isso, mas põe lá com muita certeza o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um advérbio, tá? Pode passar, por favor. O lo vai vir também como uma partícula de ênfase.
Isso não vai cair muito em prova, mas é importante que você saiba. Eu uso para dar muita ênfase numa coisa. Então, eu digo, por exemplo, que eu estou muito cansada, eu falo, não sabes lo cansada que estou. Você não sabe quão cansada eu estou. Esse lo é para falar que eu não estou cansadinha. Eu estou cansada, muito cansada, tá? Vamos fazer a questão juntos. En el fragmento, ambos prometidos desde niños se enfrentarán a lo previsible de todo destino romântico. Primeira coisa, esse lo aí tá junto de uma palavrinha, tá sempre junto de uma palavrinha. Que palavrinha é essa? Previsible. Agora, abre aí seu caderno de português e vê qual é a classe gramatical de previsible. É substantivo? Não é. É verbo? Eu previsível, tu previsíveis, não é verbo, né? É uma preposição? Não é. É um pronome? A gente viu muitos pronomes hoje, né? Algum deles chama-se previsible, previsible, não chama. É um advérbio? Não é um advérbio. Ele pode vir junto do advérbio, mas ele não é um advérbio. Tenta aí me falar qual que é a resposta. Pode passar, por favor. Ah, é um artigo neutro, um artículo neutro. Muito bem. Lembra aí que você anotou no slide anterior que o lo vai vir antes de adjetivo, ó, dica, advérbio, particípio e pronome relativo? Olha aqui um dos casos, lo previsible. Tudo bem? Então, a resposta certa é porque esse lo está vindo antecedendo esse adjetivo, tá? Pode passar, por favor. Mais um, hein, que isso aqui é muito importante, pessoal. Essa é a matéria fundamental de que hoje. Inácio. Vivir en el campo significa identificar-se com a natureza. El día para trabajar y la noche para dormir. ¿Qué harías tú con lo noctívaga que eres, Gertrudis? Lo ideal sería que la casa de campo quedara cerca de la ciudad. En los fragmentos, lo noctívaga que eres. Aqui coloquei até vermelhinho para facilitar para você, hein? E lo ideal seria, tá em vermelhinho também, acompanha comigo. Em ambos casos, lo es gramaticalmente, eu tenho dois los aqui, certo? Lo noctívaga, lo ideal. Primeira coisa, esse noctívaga aqui parece uma palavra muito complicada, mas não está falando sobre uma característica dessa pessoa aqui, Gertrudis? Tá mesmo, né? Por mais que eu não seja o que significa isso, nem é importante que eu saiba. Só que eu sei que está caracterizando essa pessoa. O que faria tu? Olha só. O que você faria, já que você é tão assim? É uma característica dela. Qual é a classe gramatical que eu uso para dar características? Adjetivo. Acertou. Muito bem. Lo ideal seria la casa. Ideal. Não é uma característica também? Nossa, o ideal agora seria tomar um banho de piscina. Adjetivo, não é? Eu tenho esse lo antecedendo dois adjetivos. Qual é a função desse lo que precede adjetivos? Não é artigo neutro? Pode passar, por favor. Ó, é a nossa resposta. Por que eu falei qual é a função desse lo que precede adjetivo? Porque essa não é a única função dele. É a função dele que a gente está trabalhando agora, tá? Eu tenho aqui, ó, adjetivo demonstrativo. Não tem como ser. Ele não tem significado sozinho. Artigo determinante. A gente viu os artigos determinantes. El, la, los, las. Complemento direto. Cadê o verbo? Não faz nem referência a verbo. Pode passar. Vamos lá. Essa vai ser nossa última lição. E talvez a mais importante. Eu falo isso toda hora, né? Porque é tudo muito importante. Quem gosta do conteúdo não pode falar muito. Vai ser complemento direto. Para eu ter um complemento direto, meu amor, eu vou ter que ter um verbo transitivo direto. Lembra dele? Eu lembro que você adora. Consigo olhar no seu rostinho do outro lado da tela e saber que você ama esse conteúdo de verbos transitivos. Tem que ter um verbo transitivo direto. O que acontece com eles? Lembra da aula de português? Ele precisa de um complemento para ter significado. Aqui, esse lo, ele vai ser esse complemento. Ele vai substituir esse complemento mais do que tudo. Olha só, exemplo 1. Juan, ayer comí el pastel de chocolate de tu mamá. Juan, ontem eu comi o
bolo de chocolate da sua mãe. Que delícia. Aí o Juan tá nem aí e fala, eu também lo comi, eu também o comi. Percebe que no começo eu falo, comi o bolo de chocolate. E ele fala, eu o comi. Esse lo vem pra cá para eu não ter que repetir essa informação. Ele faz esse papel do objeto direto. Em vez de eu ter que falar assim, ó, ayer eu comi o pastel de chocolate. Eu também comi o pastel de chocolate. Não é muito? A gente quer viver, não quer ficar repetindo frase. Esse lo serve para substituir esse objeto direto que já foi dito. Muito importante, ele já foi dito. Tudo bem? Exemplo 2. Me comprei um livro. Eu comprei um livro para mim. O que eu comprei? Olha aqui o verbo transitivo direto. Comprei um livro. Esse livro vai ser o meu objeto direto. Tudo bem? Fazendo assim, porque em espanhol a gente não vai ter esse terminho não, tá? De objeto, é complemento. Eu vou reformular minha frase dizendo o que eu comprei. Me comprei um livro. Estou aqui falando com vocês. Pessoal, comprei um livro. E aí entra alguém que não entendeu e fala assim, o que tem o livro? Para eu não repetir, eu falo, eu o comprei. Lembra disso em português? Eu o comprei. Em espanhol, me lo comprei. Esse lo substitui libro. Para a gente não repetir. Pode passar, por favor? A gente vai fazer uma questão e vou deixar vocês com saudade, que eu já estou indo embora. La frase. Ahora me doy cuenta de maduras que están estas peras se completa correctamente com a, las, artigo determinante. Madura na característica, artigo determinante vem com substantivo. Lo, artículo neutro. Pode ser. Não sei. El, artículo definido. É definido, gente? Primeiro, maduras, mas no plural, como é que eu vou usar o ele? E por último, lo, pronome complemento direto. Pode ser também. Estou entre duas alternativas. Quero saber o que você acha. Pode passar, por favor. A chave daqui é a gente entender se esse lo vai se referir a um verbo ou um adjetivo ou advérbio. Lembra que ele vai ser pronome complemento quando vier relativo a um verbo? Maduras não é verbo. Então, nesse caso, ele vai ser um artigo neutro. Tá? Vou pedir para passar bastante até o meu contato, por favor, que é o último slide. A gente vai falar um pouco sobre a importância das questões de texto. No material que vocês podem me pedir nesse e-mail, tem umas questões de interpretação de texto. Agora, olha só, a gente está num momento que estamos em casa, não estamos indo na escola. Então, vocês têm um pouquinho mais de tempo para fazerem coisas divertidas. Eu sei que quem gosta da língua está escutando música, está vendo série, está tendo em contato. E isso é muito bom. Mas não é tudo para uma questão de interpretação de texto. A gente vai falar um pouquinho sobre isso nesse momento final. Mais importante do que eu ficar com meu fonezinho escutando uma música que eu acho divertida em espanhol, ou em inglês, ou em francês, é eu pegar a letra dessa música e tentar entender sobre o que ela diz. Entenderam? Desafortunadamente, não cai som em prova escrita. Como é que eu vou te cobrar se você entender o que eu estou falando? Vai cair a compreensão do que está escrito. Então, eu preciso pegar essa letra, que eu acho super divertida, e ler as palavrinhas e saber se eu sei do que trata. Viram a dica? Você pode continuar se divertindo, você pode continuar lendo e vendo a série que você gosta, mas mais importante é compreender o significado dela. Isso vai te ajudar na sua prova, certo? No material a gente tem aqui questões sobre interpretação de tirinha, de texto, de publicidade, de outdoor, que tem caminhos diferentes. Mas o mais importante é chegar nessa tirinha tendo contato com o texto. Para isso eu não preciso abrir um livro. Deveria? Poderia. Mas eu não preciso. Eu posso fazer isso com letras de poema, eu posso fazer isso com letras de música, tudo bem? Esse é o fundamental. Então eu vou te pedir para me mandar um e-mail pedindo esse material, se você quiser. Junto disso, vou me deixar aqui à disposição para enviar as respostas que você não entendeu com uma explicaçãozinha mais específica e a gente vai conversando. O que não pode acontecer é você abrir mão de estudar língua estrangeira porque fazem parte só do comecinho da sua prova, são só 10 questões, N questões, tudo bem? É importante e a gente vai dar a devida importância para isso, certo? Espero que vocês tenham entendido tudo. Hoje a gente conseguiu ver artigos definidos,
pronomes pessoais, demos uma pincelada em acento diacrítico, não falamos sobre heterossemântico, porque vocês já viram com a professora Thalita, e eu tenho certeza que vocês anotaram tudo, que foi uma excelente aula. E o texto, a gente pegou a dica fundamental. Não adianta ter um contato se eu não sei do que diz. Não adianta eu cantar um rap se eu não sei qual que é a letra. Lembra disso? Então a gente vai ter esse caminho inteiro juntos aí de interpretação, tá? Espero que vocês tenham gostado, eu me diverti muito. Bebe sua água, toma seu cafezinho, que agora a gente vai começar com a aula de língua portuguesa. Um beijo!